Brasil vai aderir oficialmente à ação que a África do Sul move contra Israel na Corte Internacional de Justiça. O governo sul-africano acusa Israel de cometer genocídio em Gaza. O Brasil entra, então, como terceira parte nesse processo. A informação foi publicada hoje na coluna da jornalista Mônica Bergamo. Um diplomata afirmou à coluna que o Itamaraty considera que Israel deixa claro que vai continuar desprezando a diplomacia, fazendo o que bem entende contra os civis palestinos. Segundo ele, isso ocorre não só em Gaza, como também na Cisjordânia. Neste domingo, a matança promovida por Israel em Gaza teve um novo episódio. Um bombardeio israelense assassinou crianças palestinas que estavam em um ponto de distribuição de água no centro da faixa de Gaza. O Ministério da Saúde palestino informou que 139 corpos foram levados para hospitais de Gaza nas últimas 24 horas, com várias vítimas ainda sob escombros. Vamos conversar sobre tudo isso e sobre tarifaço de Donald Trump ao Brasil com o professor Alexandre Mirran, sociólogo e escritor, sempre com a gente aqui às segundas e às quartas. Tudo bom, professor? Como você está? Tudo bem, querida Thalita, o friozinho ainda está por aqui, não vai embora, e nós estamos aqui resistindo, viu? Pois é. Você sabe Esse, que eu acabei de... Diga. esse assunto, vamos começar por ele, Thalita? Tarifaço? Queria começar com tarifaço, porque inclusive acabei de dar uma olhada Ah, aqui no UOL, o Trump ameaçou a Rússia, né, com tarifas de 100% se guerra com a Ucrânia 100%. continuar. E ele deu um prazo de 50 dias para um acordo de paz sair, senão ele taxa em 100% a Rússia. Isso acaba de sair. Então, assim, temos aqui no Brasil enfrentando essa problemática e agora ele dispara contra a Rússia também, professor. É inacreditável, né? O louco por tarifas, né? Ele diz que as tarifas são lindas, é a palavra mais táxis, né? É a palavra mais linda do dicionário Oxford, né? De inglês lá deles, né? Mas olha, ele vai recuar com o Brasil, recua com o Canadá, ele colocou 35, União Europeia 30, agora ele ameaça a Rússia com 100. Talita, em relação à Rússia, ele começou a fornecer armas para a Ucrânia novamente. Então acabou aquele Trump que falou que ia parar a guerra no primeiro dia que tomasse posse. Ele caiu na real, aí ele pediu 100 dias, já passaram quantos? 150 dias. Não só ele não consegue parar a guerra, como ele entrou na guerra. Então ele está fazendo o que ele criticou 3 anos seguidos nessa campanha. Lá não tem lei, é um país sem lei, não tem lei eleitoral. Faz campanha, o Brasil é a campanha 45 dias, tem regras, tem normas, tem número. Aqui tem tudo controlado, lá não tem controle nenhum. Dá dinheiro quem quiser, gasta quanto quiser. Então, Thalita, ele passou a fornecer novamente o sistema Patriot. O sistema Patriot é um sistema obsoleto completamente. O que é o sistema Patriot faz? É um sistema antimísseis. Sistema antimísseis evita que os mísseis caiam na sua cabeça. Só que o Patriot, ele segura 6 a 7 mísseis que chegam. Então, entre 3 e 4 mísseis passam. O melhor sistema antimísseis é o sistema russo S-400. Ele, ele segura 9 de 10. E ele já tem o sistema S-500. A Venezuela, que tem acordos militares com a Rússia, já tem o sistema S-400, né? Eles já estão desenvolvendo os 600, S-600. Eu não sei o que deve fazer, deve segurar 100% dos mísseis, né? Bom, o sistema Patriot, é verdade, diga-se, né, dá uma colher de chá para o Trump, não é um sistema ofensivo, não é um míssil de ataque, é um míssil de defesa. Ele só solta o míssil para proteger e evitar que caiam mísseis no país, né? Mas, de qualquer maneira, ele entrou na guerra. Então, agora ele está dizendo, eu vou mandar a conta para a União Europeia. Mas faça o que quiser, pode dizer que é para defesa, pode dizer que ele não vai sair do caixa dos Estados Unidos, mas ele está entrando na guerra. E está culpando a Rússia por não aceitar
um acordo de paz. A única reunião para discutir um cessar-fogo na gestão dele foi aquela em Istambul, durou 3 horas, foi o tempo que a Rússia leu um documento. Eu estou preparando um ensaio detalhado. Ela leu os 14 pontos que são uma exigência russa para estabelecer. Eu nunca tinha visto tão detalhado como pela primeira vez. A gente via assim, de forma esparsa, ela quer isso, ela quer aquilo, isso aqui é inaceitável, etc. Aí ela formalizou um memorando com 14 pontos. E a Ucrânia, evidentemente, não concordou. Então, a única coisa que serviu essa reunião em Istambul foi para nós conhecermos oficialmente a proposta russa. E não mais teve nenhuma outra reunião. E agora a Rússia entra oficialmente os Estados Unidos entram oficialmente na guerra. E eu temo que aquele palavreado, eu sou amigo do Putin, eu tenho boas relações com o Putin, reabriram as embaixadas, trocaram embaixadores, aquele salamaleque, etc. Isso parece que vai acabar. Vai ter guerra entre eles? Não, não vai ter guerra entre eles. Não vão soltar bomba atômica nenhuma entre eles, mas aquele plano do Trump de fazer grandes negócios, restabelecer o comércio, isso será absolutamente frustrado. Alguns autores, o Pepe Escobar fala muito isso, falam num conceito do chamado deep state, estado profundo. Eu não sou muito adepto a isso, acho que isso é um pouco de teoria da conspiração, mas acho que existem setores dentro do Estado dos Estados Unidos que o presidente não controla, né? E aí, então, ele, quando toma posse, pensou que seria num telefonema, seria eu vou ligar para o Vladimir Putin, nós vamos parar essa guerra. Não para. Eu falei isso, vocês aí são testemunha, podem rodar, rebobinar a fita. Essa guerra não para. Há interesses poderosos por detrás. E o interesse mais poderoso por detrás é o da União Europeia. Aquele guri lá que se apresenta como presidente, e não tem legitimidade nenhuma, mas é reconhecido pela mídia como presidente da Ucrânia, ele é um mero títere. Ele faz o joguete desse chamado complexo industrial militar, é o que vende armas, é o que quer que a guerra continue, e aquela senhora, dizem que as mulheres não ficam velhas, ficam loiras, a Ursula von der Leyen, ela é a senhora da guerra, ela rufa os tambores da guerra, aprovou 1 trilhão de euros para rearmar a Europa. Você sabe, Thalita, você conhece a história, as duas guerras, chamadas guerras mundiais, que não foram. A Rússia, a China, os livros de história chineses chamam essas guerras de guerras civis europeias. Elas acontecem na Europa e elas são guerras que, na verdade, envolvem a Rússia. É muito interessante que hoje eles criaram uma mentalidade num cidadão médio da Europa. Ele acorda com pesadelos achando que, por exemplo, o austríaco, o berlinense, ele acorda achando que as tropas e os blindados russos vão estar ali na porta da casa dele. Mas não vai acontecer isso. Porque a Rússia não vai invadir a Europa. A Rússia nunca fez isso. Ao contrário, a Rússia foi invadida pela Europa 2 vezes, 1812 por Napoleão e 1941 por Hitler. Nós sabemos disso. E quando a Rússia, que era chamada de União Soviética, entrou na Europa, com seus 8 milhões de soldados, foi para derrotar o nazismo, para livrar a humanidade do nazifascismo. E chegou, sim, chegou em Berlim, assinou lá a rendição, né, 8 de maio, e foi embora. Voltou para a Rússia, para a União Soviética, voltou. Né, não ocupou a Europa, né, foi embora. Mas eles hoje têm essa mentalidade, eles precisam criar um inimigo. O inimigo era, antigamente, a União Soviética sumiu, desapareceu.
Depois eles criaram o inimigo, o muçulmano, o islâmico, aquele homem bomba, né? Esse aí hoje não mete mais medo em ninguém. Agora voltou a ser a Rússia. Eles acham que a Rússia vai voltar a ser a União Soviética, porque o Putin é o homem da KGB, foi do Partido Comunista, ele vai então reconstruir a União Soviética, então é preciso a Europa se rearmar. Eles estão preparando uma nova guerra mundial, Thalita. Então, esse é esse momento. Por isso que essa guerra. Eu vou finalizar, eu sei que eu já falei muito. É, a guerra da Ucrânia, a Rússia venceu. Mas isso não pode ser declarado. Por quê? Declarar que a Rússia venceu a Ucrânia significa reconhecer que a Rússia venceu a OTAN. A OTAN não pode ser derrotada pela Rússia, mas foi. A OTAN foi derrotada. Então eles vão levando mais um tempo, por isso que essa guerra não pode parar. Ela pode terminar aquela vitória por pontos, que é na luta de boxe. Então eles vão levar mais um pouco, vai parando, vai parando, vai parando, aí, pum, de repente, então, ela termina. Mas neste momento, com a vitória clara para o vice, momento ela não vai parar. Perfeito. Professor, vamos falar agora sobre o tarifaço aqui contra o Brasil. Queria te ouvir sobre essa medida de Donald Trump, sobre a resposta brasileira, sobre impactos na economia. Queria te ouvir acerca disso tudo. Nossa, mas olha, você sabe, Thalita, o Trump se meteu nas eleições australianas e apoiou um cara, venceu a oposição lá, né? Ele se meteu na eleição canadense, venceu a oposição lá no Canadá. Agora ele está se metendo aqui, defendendo essa família. Olha, se o presidente Lula, sobre a minha análise, iria vencer a eleição no primeiro turno com essa ajuda do Pato Donaldo, meus amigos e minhas amigas, agora ficou muito fácil, Thalita. Por quê? Bom, a candidatura do Tarcísio, que eu já dizia, ele já não iria sair candidato agora, acabou, meu amigo. É um pato manco. Ele com aquele boné, ele apagou as postagens, aí o Lula falou, meu amigo, não adianta se apagar, tá tudo por aí. A gente já tem as suas fotos com o boné do Donald Trump. Thalita, você leu os editoriais da Folha e do Estado. Eles não dizem assim, eu estou com Lula, mas precisa. Então, o Lula está unindo a nação. Não quer dizer que essa turma toda vai apoiar a reeleição do Lula. Mas quem é o candidato que vai enfrentar o presidente Lula? Era o Tarcísio. E o Tarcísio virou pó, acabou. Ele apoiou o tarifaço. E ele entrou em uma de falar com a nossa Suprema Corte para permitir o Jair negociar com o presidente dos Estados Unidos para ele retirar a tarifa. Ele então estava preparando a fuga do cara que vai ser preso daqui a 30 dias, Thalita. Vê se pode uma coisa dessa, né? Então, olha, esse rapaz é muito primário na, na forma dele fazer política. Está liquidado. Muito provavelmente ele vai então cuidar da sua reeleição aqui e provavelmente não será reeleito em São Paulo, né? Eu continuo achando que o Lula vai pedir, doutor Geraldo, nós precisamos, professor, fazer aqui uma limpeza nesse governo paulista que está infectado por um. Nada contra os carioca, mas esse carioca é um protofascista. Olha ele aqui, ó, né? Então, Thalita, você tem dois campos hoje. Aquele setor do Brasil, do partido de Silvério dos Reis, traidores, os que pedem sanções contra a pátria. Esse aí é um que está aqui, governa uma parte importante do território brasileiro. E aquele guri lá nos Estados Unidos, não sei se ele já chegou a 40 anos de idade, esse Edu Bananinha, não sei bem por que ele tem esse apelido, mas ele, todos os dias, ele trama, lê cartas, fala e agora está pedindo para os empresários brasileiros desmontarem suas empresas e transferirem para os Estados Unidos. E como é que ele termina o seu proselitismo nas redes sociais?
God save the United States of America. Deus salve os Estados Unidos. Eu sempre imaginei que ele fosse terminar Deus salve o Brasil. Malafaia, ele fala, povo abençoado de Deus do Brasil. O Malafaia fala, então, aqui, né? Povo abençoado de Deus. Imagino que é o povo do Brasil. O Eduardo, não. Ele, ele, olha ele aí. Ele, ele dá um salve, Deus, para o povo dos Estados Unidos. Não sei se ele talvez já tenha cidadania, né, estadunidense. Alguns juristas aí estão dizendo que ele pode perder a cidadania brasileira, né, é traidor, traidor da pátria, né, Silvério dos Reis. Então, pode perder mandato, né? Não há hoje, não havia nenhum processo contra ele que justificava essa saída do país, mas ele se fez de vítima, está querendo. Agora acharam já vários artigos que ele está, então, inserido, então eles vão abrir vários processos contra ele e ele vai ser, então, processado. E hoje o procurador está apresentando o último libelo final e mais uns 30 dias o Bolsonaro será então condenado aí, 28, 30, 40 anos e ele vai para trás das grades. Talvez não vá exatamente atrás das grades e vai viver igual a Cristina, prisão domiciliar, mas aquilo que eu falei, não se engane que prisão domiciliar é um conforto absoluto. Você tem uma série de restrições, agentes carcerários na porta, mas ele vai se transformar de réu para condenado. Ele será um presidiário, mas em prisão domiciliar. Isso muda o cenário completamente. Isso esfacelou a direita, o chamado tiro no pé. Eu nunca vi alguém com um tiro no pé, né? Eu sei que, às vezes, por acaso, as pessoas disparam e devem fazer um machucado grande no pé. Então, mas é uma figura de linguagem que se usa. Eles dispararam contra eles mesmos, né? Então, o presidente Lula está num grande momento, unindo a nação. Não vai unir a nação inteira, viu, Thalita? Não tenhamos ilusão, porque em nenhum lugar do mundo, nem lá quando deram o golpe contra o Mohamed Morsi no Egito, eu não me lembro bem se foi, eu não lembro a data exata, se foi 2011, 2002, ele já tinha sido reeleito. Mas olha, o Sisi, que é esse que é o presidente atual, mas ele uniu o Egito inteiro, todas as forças. Mas não é verdade que uniu todas as forças. É impossível você unir toda uma nação. Mas o Lula, você vê o Amoedo, né? O Amoedo que era do Novo, né? Era um homem de direita, mas agora ele não está mais no Novo, ele mudou de partido. Mas é um cara hoje lúcido, né? Ele está atacando o Donald Trump, né? E várias outras. A soberania é inegociável. Quem diria? A Fiesp entreguista hoje falando em soberania nacional. Essa tarifa, Thalita, a minha impressão é que ela não tem vida longa. Por quê? Os estadunidenses não vivem sem, eles não tomam leite de manhã, eles tomam suco de laranja. E eles importam 50% da laranja do Brasil. Eu quero ver eles ficarem sem essa laranja, né? Ou então, como eles vão ter que continuar importando a laranja, mesmo com os 50% mais caro, eu quero ver o suco de laranja pular de 1 para 1,50, né? O copo de suco de laranja. Isso é um grande impacto, isso vai a mesma coisa, eles bebem, é o país que mais bebe café. Um café horrível, porque é chafé, mas eles consomem muito café. E parece que é sem açúcar. Eu não tomo café sem açúcar, ainda mais aquele chafé aguado que eles tomam. Mas eles consomem muito e eles importam do Brasil, né? Então, eu não acho que seja tão simples assim. Ele já falou, olha, eu vou procurar o presidente Lula. Ele aplica a tarifa e dá um prazo longo. Nesse prazo longo, ele então acena com conversa. Você vê na Rússia, ele fala em 50 dias, não é? Então, o Brasil, pô, 1 de agosto, ele aplica a tarifa no dia 11, ele dá 19 dias de conversação, né? Então, aí entra em campo. E o presidente Lula já formou um comitê de crise. Eu tenho a impressão
que ele vai recuar, como já recuou em vários. Ele é um homem que está se isolando com a União Europeia. Você quer maior parceiro do que a União Europeia dos Estados Unidos? Eles não sabem o que fazem, mas eles vão retalhar os Estados Unidos também. E ele não vai aguentar muito tempo. Não estou achando que ele vai sofrer o impeachment, não vai. 47 presidentes na história dos Estados Unidos, nenhum sofreu o impeachment. O Nixon chegou perto, mas ele renunciou antes. Então, não acho. Bom, ele tem maioria absoluta nas duas casas e não acho que vai acontecer. Mas você viu a popularidade? Ele foi achar que foi assistir o jogo lá no final do Mundial de Clube, mas olha, eu vi a imagem do estádio, não sei se tinha 100 mil, mas uma vaia monumental. Ele poderia ter dormido sem aquela, né? Então, esse é o cenário, um desgaste muito, muito grande, né? Então, ele está numa situação muito difícil, o Trump, viu? Perfeito. Aliás, queria complementar essa informação, essa análise do professor Legene com duas notícias aqui rapidamente. A primeira é uma postagem de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Essa daí, ó, ele disse assim: achou ruim, espere até ver as reações de Trump caso Jair Bolsonaro seja condenado. Aliás, lembrando, esse relatório do Procurador-Geral da República pedindo a condenação de Jair Bolsonaro tem data limite para ser apresentado nesta segunda-feira. Então, ainda hoje, a gente vai conhecer qual é a peça final do PGR e o prazo, né, de prisão que ele vai pedir. Quantos anos ele vai pedir Exato, prisão que pode chegar a 40 anos. Então, assim, a gente vai ter conhecimento sobre isso hoje, mas é uma ameaça que Eduardo Bolsonaro faz, mais uma nesse caminho de traição, né, de crime de lesa pátria. Então, ele está dizendo que a reação de Trump vai ser ainda maior caso Jair Bolsonaro seja condenado. Eu estou pensando... O Flávio Bolsonaro falou que pode jogar 2 bombas atômicas, né? Será que é isso? Então, vão jogar 2 bombas atômicas no Brasil? Tem essa ameaça. É bobagem. Retórica, talvez, mas enfim, são os filhos apresentando. E quero trazer uma outra notícia que está no Estadão, no jornal Estado de São Paulo nesse momento, que é a manchete, inclusive, o Bolsonaro afirma que lamenta, mas vai abrir mão do mandato de deputado e continuará nos Estados Unidos. Ele acaba de dar uma entrevista para o Estado de São Paulo, para o Estadão Jornal, e diz que vai, então, porque ele tem um prazo até esse domingo, inclusive. Se ele não voltar ao Brasil até esse domingo, quando expira a licença que ele tirou enquanto deputado, ele perde o mandato. Então, ele acaba de declarar que sim, lamentando, vai perder o mandato, mas vai continuar nos Estados Unidos porque ele teme ser preso aqui no Brasil. Ele disse assim, ó, abre aspas, por hora eu não volto. A minha data para voltar é quando Alexandre de Moraes não tiver mais forças para me prender. Eu estou me sacrificando para levar adiante a esperança de liberdade, fecha aspas. Essa é a fala de Eduardo Bolsonaro nesse momento. É isso, ele vai renunciar ao mandato e acabou. Esse aí está morto politicamente, né? É isso, e muito provavelmente tem um pedido de prisão ainda liberado nesses próximos dias pelo STF. Por isso que ele não volta. Mesmo. Professor, beijo para você. Até quarta. Até quarta. Até mais. Tchau. Obrigado. Muito obrigada. Professor Legene Mirhan, sempre às segundas e às quartas, nesse nosso espaço de geopolítica mundial. Recebo agora, aqui nos estúdios, o presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT São Paulo, Eric Silva, que vem nos falar sobre o lançamento da campanha salarial. Seja muito bem-vindo, Eric. Tudo bem, Dom? E aí, tudo bem? Boa tarde, querido. Tá bem? Firme? Primeiro, antes de mais nada, eu quero parabenizar os movimentos sociais, sindicais, pela organização, né, do evento, a manifestação de quinta-feira, dia 10, aqui na Paulista. A gente fez a cobertura. Parabéns, viu? Parabéns à Frente Brasil Popular, né? As frentes todas que se juntaram para fazer. Eu só falo pelos metalúrgicos, né? Que estiveram fortemente também, mas realmente está na hora do povo começar a se manifestar, a sociedade organizada, ter ideia do momento que a gente está passando no Brasil. E foi fundamental. Aí realmente esse ato muito importante. Temos que fazer outros. Muito bem. Como de amanhã. Você falou bem, temos que fazer outros, é isso. Nós fizemos uma enquete aqui na sexta-feira, se não me engano, bombou. Toda a nossa audiência acha que tem que fazer outros e ocupar as ruas mesmo. Sim. Muito bem, parabéns pela leitura. Vamos lá. Campanha salarial, como é que está aí? Vocês têm sempre... Eu vivo falando aqui
que eu tenho uma relação de muito respeito e admiração pelo movimento sindical do ABC, né? Sobretudo pelo papel que vocês tiveram na redemocratização do país, nas mobilizações, final dos anos 70, início dos anos 80, e, obviamente, pela projeção do presidente Lula, que hoje é o presidente do Brasil pela terceira vez, respeitado no mundo todo. E o reflexo dessa luta de vocês, a priori, logo de cara, atinge todos os metalúrgicos e metalúrgicas. Então, começa hoje a campanha salarial. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está essa negociação. Pois é, a database dos metalúrgicos, ela é 1º de setembro. Então a gente começa entregando a pauta aqui no centro de São Paulo, aqui para os patrões, nas diversas localidades que eles se organizam, e a gente vai esquentando a base, né? Como você disse, nós temos que fazer outros atos, e esse ato também cumpre um papel fundamental, porque ele vai discutir a mobilização dos metalúrgicos no estado de São Paulo, mas ele também vai lembrar para a nossa companheirada, e olha só, Dom, nós saímos lá no final de 2022 de 190 e poucos mil metalúrgicos da CUT no estado de São Paulo, mais uns 400 de outras centrais. É um grupo grande que nós damos o tom da campanha salarial sempre. 190 que nós éramos, estamos 240 mil metalúrgicas e metalúrgicos no estado, 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio. Então, efeito da política acertada do governo federal, da política da industrialização, e de todo tipo de incentivo, como esse do carro popular, do carro... IPI agora... Certo, agora a redução de IPI para os carros que são mais eficientes do ponto de vista de consumo de combustível. Então, essas políticas dão muito certo, aprovado. Mas a gente vai para a rua de novo amanhã para a gente falar da campanha salarial, mas para lembrar ao nosso povo e a toda a população do Brasil, classe trabalhadora, sobre a redução da jornada com o fim da escala 6x1 e a tabela do imposto de renda, que agora, semana passada, que o relator foi soltar o projeto depois da pressão popular que tem começado, depois do dia 10, certo? De tudo que está acontecendo no Brasil. E vejo que talvez esse povo já tenha começado a se movimentar porque o povo está entendendo qual que é o papel dos ricos e quem que os representa e quem é que representa o povo trabalhador, o povo pobre do nosso país, representado primeiramente pelo presidente Lula, que você já citou. Então, essa nossa tarefa de amanhã é uma tarefa com a campanha salarial, de mobilização por tudo que é nossa pauta para a campanha salarial, mas é também para lembrar, chamar atenção para essas duas pautas fundamentais que estão no Congresso, nesse Congresso antipovo, para botar para frente, porque o povo não aguenta mais trabalhar, escala 6x1 é semi-escravidão, é um absurdo. E imposto de renda para quem ganha R$5.000, falar que é renda R$5.000 por mês, é um outro absurdo que o presidente Lula fez a proposta no ano passado, ministro Haddad, importantíssima, que tem que transitar e tem que tramitar no Congresso e ser aprovado. Eric, eu estou pensando aqui, um dos meus sonhos, né, uma das utopias que eu tenho, é que a classe trabalhadora, primeiro, se enxergue como classe trabalhadora e, segundo, que apoie os diversos movimentos sociais e sindicais. Aliás, tem até, né, uma cultura de se dizer que, olha, a esquerda ela não é unida, e etc. Eu discordo. A esquerda é unida, só que passa tudo por uma discussão. Ninguém é gado de ninguém. As pessoas, né, vocês, para chegarem nessa negociação, né, da campanha salarial, foi preciso muita discussão, muito debate e etc. Não é isso, Eric? E vai até o final, com gente discordando, o sindicato que não topa o que a gente está propondo, chama outra pauta. Faz parte do processo. É a dinâmica. Eu digo que os nossos sindicatos, a Centrânica dos Trabalhadores, é uma escola de política fundamental. E o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a gente pode ter nós somos 13 sindicatos do Estado, tem um outro sindicato metalúrgico e tantos outros de 20 categorias dentro da CUT. Mas o sindicato ABC é a maior delas, certo? Seria, do ponto de vista da formação sindical. Então, e o que gerou uma lideranças como o presidente Lula e outros tantos e tantas. Então, importantíssimo. E é claro que isso é resultado fruto do debate aberto de verdade, com as pessoas se colocando, discutindo o que é mais importante para cada uma das suas bases, o que acha que é certo. E no final a gente chega à conclusão e segue em frente, como estamos seguindo com a campanha salarial. Um bom exemplo de uma ótima unidade da classe trabalhadora é você, que está aqui falando, olha, eu quero ir, precisamos ter mais rua, não sei o quê. Amanhã apoie, né, o movimento sindical nessa, né, manifestação. Passa o serviço, Eric, local, horário, concentração. Amanhã, todos os sindicatos do Estado vão começar a chegar lá em Taubaté,
Tá. Eu vou ter problema aqui para falar o nome do Distrito Industrial, me perdoe os taubatianos aqui, porque o Distrito Industrial chama Piracaganguá. Piracaganguá. Então, pode ser que eu errei. Tá. Pode ser que eu errei aqui, mas tem um acento no fim. O Distrito Industrial tem uma série de empresas do setor de autopeças, setor fortemente atingido pelas taxações do Trump, tá certo? Das taxações dos bolsonaristas, tá certo? Porque ele não só ele é importante na pauta, não é dos primeiros, como você estava falando um minuto atrás, o suco de laranja e tal, né, etanol. Só que ele tem muita agregação de valor, nós estamos falando de produto industrial que é exportado, assim como os aviões, que são nossa base também. Aliás, Embraer é toda a nossa base paulista, certo? Temos fábrica em São José dos Campos, Taubaté, que nós vamos estar lá em frente amanhã, Botucatuba, Avião Peixoto, Sorocaba, certo? Então essa indústria ela é muito forte, é muito capaz. Então o nosso ato lá nesse distrito industrial Piracaganguá. Ótimo. Então, até tem várias empresas do setor, do que a gente chama do setor de autopeças, né? E de fornecedor para as montadoras, mas também tem do outro lado da rodovia ali, tem uma unidade que ainda é pequena da Embraer, mas tende a ser grande, porque vai fazer os novos tipos de veículos que a Embraer quer produzir, que são tipos de helicópteros mais simples, parecendo um misto de carro e drone, né? E talvez seja uma solução de mobilidade para o futuro, né? Ninguém sabe, mas é um investimento da Embraer. Olha só a importância da Embraer. Né? Então, esse setor muito atingido, a gente vai falar disso amanhã também, vamos dialogar lá com cerca de 7 mil trabalhadores localmente, mas nas redes sociais, claro, e também na mídia da região, certamente a TVT vai falar disso também. Não tem dúvida. Aliás, eu ia já te fazer uma proposta. Se vocês puderem mandarem imagens do ato para a gente, pode ser pelo celular, nosso departamento de edição aqui já prepara e a gente coloca no jornal aqui, vamos falar sobre isso. Certamente. Bacana. Muito bem. Bom, então, quem puder, Taubaté, amanhã, horário... 5h30 da manhã, muito no bem. Distrito Industrial de Piracaganguá. Muito bem, muito bem. 5h30 você já toma um café no meio da peãozada. Eu fiz muita porta de fábrica, muita cobertura, é uma delícia. Você vê o dia amanhecer, cara, com aquele monte de operário, operária, é bem bacana. Érico, querido, boa sorte para vocês, conte com a gente aqui. Amanhã vamos conversar com a nossa produção para a gente trocar esses vídeos aí, você mandarem os vídeos para a gente poder dar aqui nos nossos jornais. Combinado? Obrigado, Dom. Forte abraço, querido. Prazer conhecer pessoalmente, viu, Érico? Valeu, querido. Deixa eu trazer essa discussão aqui para o estúdio. Vou chamar para a nossa conversa Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, com quem eu tenho conversado sobre essa aprovação do PL da devastação, com mais esse capítulo hoje com possibilidade de aprovação final pela Câmara dos Deputados, já que ele já foi aprovado pelo Senado e agora passa por essa discussão. Silvio, inclusive eu vi notícias durante esses últimos dias sobre não diria um recuo, mas o setor do agro, ele começa a perceber que esse PL pode soar mal internacionalmente. Então, há uma rediscussão nesse sentido de será que vale a pena a gente aprovar esse afrouxamento geral, porque pode pegar mal para a nossa imagem lá fora? Queria te ouvir acerca disso tudo. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Thalita. Muito boa a cobertura da Vivi, achei muito interessante, muito rica, né? Eu não acredito que a Frente Parlamentar do Agronegócio, a chamada bancada ruralista, vá voltar atrás. Ela majoritariamente é composta, né, de grandes fazendeiros e de grandes empresas do agronegócio, né, que estão buscando a liberação geral das suas atividades predatórias para expandir os seus negócios, né? E a bancada ruralista está exercendo o seu poder. Veja bem, o projeto foi aprovado no Senado por 54 votos a favor e 13 contra. Vamos lembrar, a Frente Parlamentar do Agronegócio declara que são 50 senadores que compõem a frente, 50 sobre 81, que é o total. Então, eles têm o controle do Senado nesse sentido, né? Se você olhar, por exemplo, a bancada da Frente Parlamentar do Agronegócio na Câmara,
a própria frente declara que são 303 deputados sob 513, 59% da Câmara, né? Uma Câmara que é composta por, existem dados sobre isso, 273 empresários, 160 fazendeiros, esse conjunto faz 72% da Câmara, né? Então, o que nós estamos vendo? O exercício do poder de um grupo, essa Frente Parlamentar do Agronegócio, né? Que majoritariamente é radical no sentido do liberalismo, do neoliberalismo. Eles querem a liberação total, fazer a autodeclaração, como apontou a Vivi, né? Esvazia os órgãos federais de fiscalização, transfere para governos locais e estaduais, né, uma responsabilidade de regulação nessa área, eles têm o controle dos governos estaduais e federais nessa área, né? Inclusive, no Senado, se introduziu uma emenda que favorece também a mineração, que vai ser aprovada ou não agora na Câmara dos Deputados. Outra cláusula que mostra a radicalidade dessa proposta, desse projeto de lei, é que eles introduziram aí que os bancos que financiam isso não têm risco penal. Eles não são passíveis de serem processados por estarem financiando a devastação, né? Felizmente, nós temos também expressivas movimentações populares nas ruas contra o PL da devastação. Mas eu não acredito que isso ainda seja suficiente para que a gente tenha uma paralisação desse processo. O PL deve ser aprovado na Câmara, né? E ele precisa passar pela sanção do presidente Lula, que eventualmente pode vetar algumas partes, né? Há interesses controversos aí, porque quando, por exemplo, o Davi Alcolumbre, né, ele introduz uma emenda dizendo que projetos estratégicos também podem se beneficiar dessa flexibilização, ele está pensando na margem equatorial, no petróleo, no seu estado, né? E aí há ministros que são parte da coalizão de governo, não são do PT, né, que favorecem esse tipo, estão apoiando esse tipo de iniciativa, né? Então, é uma situação problemática, é uma situação que vai recuperar, por exemplo, a discussão do marco temporal. Eles queriam entrar em áreas proibidas, esses grandes fazendeiros. Não deu pelo marco temporal, então vamos por aqui, pelo projeto da devastação, pelo PL que trata de um afrouxamento enorme do licenciamento ambiental, né? As consequências não são boas. Vai ter um aumento da crise climática com o desmatamento, destruição de fontes de água, o ataque aos povos da floresta. Não vamos lembrar que os povos indígenas, os povos ribeirinhos, os povos quilombolas, eles moram lá. Quer dizer, não são áreas vazias que vão ser apropriadas para terem alguma utilidade. Não, existe uma preocupação do governo federal de preservar o meio ambiente. A ministra Marina está saindo derrotada nessa história, né? Quer dizer, e existe também uma preocupação, né, da parte de como se beneficiam ou vão se prejudicar esses povos que já vivem lá, né? E, evidentemente, pelo histórico que a gente tem, inclusive, de agressões e mortes, né, dos povos ribeirinhos, dos povos indígenas, né, dos quilombolas, nós estamos assistindo à continuidade do que nós estamos assistindo nesse programa também, que é a questão de se impor a barbárie sobre as regras de convivência democrática, né? E também temos que pensar o seguinte: a nossa democracia liberal não está dando conta da diversidade do povo brasileiro. Só tem lá fazendeiro, só tem lá empresário, a representação dos trabalhadores é muito pequena, né? E o que nós temos aí é a prevalência do interesse desses poderosos, né? Então, a crise ambiental, ela é ambiental, mas também é uma crise de regulação, né, do interesse dos setores diversos da nossa população, das classes sociais, no sentido de beneficiar o bem comum, né, de beneficiar aquilo que é
bem público, e aquilo que é direito de todos, a água, a alimentação, o exercício, enfim, né, da cidadania, né? Então, é uma crise combinada, né? É uma crise de política, porque o Congresso não dá conta, né, de contemplar as demandas que estão sendo manifestadas nas ruas, para proibir o PL da devastação, para manter a regulação, para conter o desmatamento, para conter a voracidade dessas grandes empresas e dessas enormes fazendas que só pensam no seu lucro e vão destruindo aquilo que, inclusive, vai prejudicá-las. Chega um momento em que a água vai escassear para as cidades, vai escassear para o projeto agropecuário, e eles não estão nem aí, né? Quer dizer, é uma questão que precisaria de muito mais debate público, muito mais discussão, muito mais atores incluídos nesse processo de negociação, para que pudesse ter uma solução democrática, né? Eu não acho que essas votações são democráticas. Elas estão expressando uma maioria que controla o parlamento e que não abre mão de deter o poder sobre isso, né? O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro fez duras críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que o professor acabou de citá-lo aqui, após o encontro do chefe do Executivo paulista com o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, o Gabriel Escobar. A reunião tinha como objetivo negociar alternativas ao tarifaço anunciado por Donald Trump. Em entrevista à coluna Paulo Capelli, Eduardo Bolsonaro expressou sua insatisfação, abre aspas, desde que estou nos Estados Unidos, Tarcísio nunca me ligou. Acho que eu vou fazer igual o Lula. O Tarcísio nunca me ligou. Você viu o Lula imitando o Eduardo Bolsonaro? Não. O Tarcísio nunca me ligou, né? Há uma tentativa de usar outros canais e não o do presidente Bolsonaro. Outros canais já se mostraram ineficientes, né, diz o Eduardo Bolsonaro. O deputado questionou também a postura do governador em buscar outros intermediários, considerando a falta de diálogo com ele uma falta de inteligência. Eu acho engraçado isso, né? O Eduardo Bolsonaro falar em falta de inteligência. Abre aspas, eu e o Paulo Figueiredo, que é o neto do ex-ditador aqui no Brasil, construímos pontes a duras penas sem o apoio de praticamente ninguém. É uma falta de inteligência ter isso e não usar. Por que o Tarcísio não me usa? Porque ele quer ir ao 6º escalão do consulado dos Estados Unidos. É claro que vai dar errado. Ele foi inexperiente, ingênuo e faltou com respeito comigo, disparou o Eduardo Bolsonaro. Questionado se procurou o governador para externar sua insatisfação, Eduardo Bolsonaro respondeu de forma categórica, abre aspas, a gente está atuando com a Casa Branca. Se ele quiser entrar no circuito, ele tem que me procurar, não o contrário. Eduardo Bolsonaro também criticou a declaração de Tarcísio, de que tem que deixar a política de lado. Para o deputado, é o contrário disso. O STF tem feito intervenções políticas, por isso estamos onde estamos. Ele ainda associou a postura moderada de Tarcísio às consequências atuais. O perfil do Tarcísio é moderado, vai querer chegar a um meio termo. As pessoas que buscam o meio termo são justamente as pessoas que nos colocaram na situação atual, com velhinhas inocentes presas pelo 8 de janeiro. Bolsonaro inelegível, deputados de diferentes partidos com risco de ficarem inelegíveis. Finalizando suas críticas, Eduardo Bolsonaro mencionou a imagem do governador junto a integrantes do governo americano. Alguns americanos estavam em dúvida se seria verdade que Tarcísio é igual a Bolsonaro. Se Tarcísio na presidência representaria um aliado dos Estados Unidos. Mas o Tarcísio apagou uma foto que tinha postado com boné de apoio ao Trump. Ele se queimou com integrantes da Casa Branca, pegou mal, deletar a foto. Com as atitudes dele, acaba inviabilizando construir canal de diálogo. E a situação agora do Bolsonaro é infinitamente pior do que aquela quando ele perdeu a eleição, né? Porque ainda você tinha uma massa ali que foi injusto, que gostava do Bolsonaro, mas agora a situação só piora. Eu quero ver que brasileiro vai ter a cara de pau de sair na rua, reclamar da prisão do Bolsonaro quando o governo Trump está ameaçando o país.
o seu próprio bolso, né? Ninguém sem consciência vai fazer isso, né? Agora sim a gente vai ter, se houver essa manifestação, a marcha dos lunáticos, né? Gente que vive com a cabeça em qualquer outro lugar, menos na realidade. Enfim, mas aguardemos até setembro, será um grande dia quando isso acontecer, né? Um dia de festejo, né? Porque eu cansei de receber ameaças de morte de bolsonaristas, né? Dizendo que ele era honesto, que os petistas eram corruptos. Fala de corrupção, de corrupção. Que era o cara que ia salvar o Brasil, que olha os interesses nacionais, etc. Né? Enfim, não só eu, mas outros tantos colegas foram ameaçados, silenciados, etc. E aí a gente vê que o Bolsonaro não tem nada a ver com liberdade, né? Não tem liberdade econômica, porque a taxação do Trump aqui no Brasil é totalmente contrário ao neoliberalismo, que pretende a liberdade dos mercados, etc. Não deu a tal liberdade de expressão, na verdade ele produz uma alienação dentro das redes sociais com notícias falsas, estruturou a BIM, inclusive, para monitorar professores, jornalistas, enfim, que liberdade é essa, né, que o Bolsonaro tanto queria? Então o Bolsonaro é uma contradição ambulante, e o resultado dele vai ser a cadeia, né, se a gente seguir, enfim, o que está na lei. Os golpistas do 8 de janeiro não eram vovozinhas que foram passear em Brasília no final de semana, eram pessoas que foram, de alguma forma, convencidas, né, a agir para romper com o Estado Democrático de Direito. Então, o desfecho dessa história será a prisão de Bolsonaro, a criminalização do bolsonarismo, e ele vai estar nas páginas dos livros de história com o pior presidente que nós já tivemos, o mais ridículo, né, e o que promoveu um genocídio também contra a população brasileira durante a pandemia. A comissão da Câmara dos Deputados deu um importante passo para a aprovação de uma medida que pode aliviar o bolso de milhões de brasileiros. Tem notícia boa também, né? Em votação, foi aprovada a proposta do governo federal apresentada pelo presidente Lula, que prevê a isenção do imposto sobre a renda da pessoa física para quem recebe até R$5 mil. O deputado Carlos Zarattini acabou de falar sobre isso, né? A medida também estabelece uma redução parcial do imposto para aqueles que ganham até R$ 7.350. O texto agora segue para a votação no plenário da Casa, com expectativa para ocorrer ainda no mês de agosto. O projeto também avança na questão da justiça tributária, ao prever a cobrança de uma alíquota extra progressiva de até 10% para quem possui rendimentos anuais superiores a R$ 600 mil, ou seja, R$ 50 mil por mês. A alíquota máxima de 10% será aplicada para quem ganha acima de 1,2 milhão por mês, mais de R$ 100 mil por mês. Não é com você que está aí nos assistindo, por ano, perdão. Não, R$ 100 mil por ano, por mês, né? 1,2 milhão por ano e R$ 100 mil por mês. É isso. Eu estou falando isso porque eu estou beirando aí, então estou atento nesse número. Okay? Bom, para o presidente da Comissão Especial, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, a proposta representa um avanço significativo para diminuir a desigualdade tributária no país, onde a população de menor renda acaba arcando com uma parcela completamente desproporcional de impostos. Vou trazer agora mais dados da pesquisa Quest para a gente entender os rumos da política no país e a comunicação do governo Lula, para falar com vocês. Olha que interessante, a pesquisa apontou a baixa efetividade da campanha com o uso de inteligência artificial nas redes. Apenas 17% dizem ter visto os vídeos produzidos pelo governo. Esse alcance parece ter sido limitado às bolhas de redes sociais e bolhas mais à esquerda. Então, a gente falou tanto sobre isso nas últimas semanas, né? A pesquisa mostra que apenas 17% sabiam dos vídeos feitos por inteligência artificial. Talvez, não sei, talvez, Diga. se a pergunta fosse, você viu os vídeos dos pobres contra os ricos? Claro. Pode a ser. resposta Pode fosse ser. Eu também pensei isso. Porque as pessoas muitas vezes não sabem nem identificar o que é produzido, claro, pelo uso de inteligência artificial. Não, mas talvez né? não. Que vídeos então, que foi? O cara, sim. sabe, como dizem os especialistas, números bem torturados falam o que a gente quiser. E parte da tortura começa em como você pergunta. Sim. Né? Ontem a gente viu outras. Ontem eles publicaram uma parte, hoje outra dessa pesquisa. Muitas, né, Laura? Muitas perguntas que deixavam, no mínimo, uma dúvida no ar se elas foram bem elaboradas. Essa pergunta, obviamente, é mal elaborada por causa disso. Para ser bem gentil, né? Para não dizer que foi perguntado de maneira essa pergunta enviesada. É um absurdo, porque
o cara que não sabe identificar o que é inteligência artificial ou não, ele fala assim, não vi. Sim. Você viu um dinossauro soltando fogo pelas ventas? Não, eu não vi. Você nem sabe o que é, entendeu? Sim. Então, é isso. Não é porque eu nem sei o que é um Quantos vídeo. desses não souberam do que ele estava falando? Vamos analisar alguns desses questionamentos que nos levam a pensar essa comunicação do governo. O potencial da tese para melhorar a imagem do governo é grande, mostra essa pesquisa. 63% dos brasileiros concordam que o governo deveria aumentar impostos dos mais ricos para poder diminuir a taxação dos mais pobres. A isenção, lembrando, para quem ganha até R$5.000, tem apoio de 75% da população. E o aumento do imposto de renda para super ricos tem o apoio de 60%. Então, aqui, o governo deve aumentar impostos dos mais ricos para diminuir o dos mais pobres? A grande maioria aprova. Então, assim, é essa forma de comunicação. E daí a gente tem uma última que eu acho bastante interessante. Por que esse tema não teria ganhado tração ainda? O motivo não parece ser o conteúdo em si, mas como ele está sendo apresentado. Se a justiça tributária vier acompanhada dessa roupagem, ricos contra pobres, o tema tende a perder força, já que 53% afirmam que essa estratégia cria mais briga e polarização. Com qual das opiniões você concorda mais? O discurso que coloca ricos contra pobres está certo porque chama atenção para os privilégios de alguns, 38%. Não está certo porque cria mais briga e polarização no país, 53%. Me lembrou muito a conversa que a gente teve com a Maíra Goulart sobre quem se comunica com quem e como as pessoas se enxergam. Então, quando a gente divide em ricos contra pobres, muita gente não vai, por exemplo, se enxergar na gente, que se considera pobre, entendeu? Acha que o imposto é contra ele. Isso. Acha que o alvo vai ser ele. E que ele, ao não ser rico, é automaticamente um pobre. Então tem todas essas questões. O cara é um empresário de uma loja. Discordo. De novo eu vou pegar e vou contestar. Mas é bom, visão diferente. Essa tela está em absoluta contradição com a anterior. Porque a anterior é tão certo você usar a discussão do ricos contra pobres que a tela anterior mostrou uma ampla maioria de pessoas que são a favor de taxar os ricos para que os pobres não paguem. Ou seja, elas entenderam perfeitamente a mensagem do ricos contra pobres. Então, você percebe que ali fala assim, porque senão, se essa discussão... Não, eu sou contra, porque eu sou contra essa polarização. Então, não deveria ganhar aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, essa retórica funciona. O fato é, você pode até não gostar de entrar nessa discussão, mas ela funciona, porque todo mundo entende. É isso. Isso aqui mostra que, apesar deles terem falado aquilo, eles entenderam perfeitamente a mensagem. Faz sentido. Deixa eu chamar para a nossa conversa a Isabela Calil, que é professora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Isabela, um prazer te receber. Seja super bem-vinda à primeira edição. Queria conversar com você sobre isso que a gente debate aqui no estúdio, sobre essa questão da comunicação do governo e como você enxerga esse mote, né? Brasil soberano, Brasil pobres contra ricos. Como que você vê esse encaminhamento da comunicação do governo nesse momento? Bom dia ainda, 11h30. Bom dia, Isabela. Bom dia. Bom, pronto, foi. Desculpa, a câmera deu uma mudada aqui. Eu acho que tem uma questão que é basicamente o seguinte, nós passamos muito tempo, meses falando sobre a comunicação do governo, ou seja, de que o governo não estava conseguindo se comunicar, que não tinha encontrado uma pauta, que isso, vamos lembrar, teve o caso do PIX, teve o caso do INSS, depois, enfim, questões relacionadas ao IOF, imposto de renda, e a gente vinha já há muito tempo, já há meses, dizendo o governo não está conseguindo se comunicar, o governo não está conseguindo se comunicar. E agora, de fato, isso antes mesmo da questão das tarifas do Trump, eu acho que o governo encontrou, sim, uma forma de se comunicar. Encontrou uma agenda, encontrou uma pauta. Então, a gente não pode dizer mais que, digamos, o governo está perdendo de 7-1 em questões relacionadas à comunicação. Claro que existem coisas que podem ser aperfeiçoadas, até porque vai se colhendo, como o caso dessa pesquisa, a percepção da população. Mas eu acho que a gente teve uma mudança significativa aí, relacionada às campanhas sobre o Congresso, e que depois o tarifaço do Trump deu um impulso ainda mais para o governo para continuar essa discussão. Então, eu acho que é muito acertada os caminhos que o governo tem tomado do ponto de vista de comunicação. Quero levantar essa questão de novo sobre essa campanha do rico contra pobres, porque, lembrando essa entrevista com a Maíra Goulart que a gente fez,
eu lembro que ela colocou essa questão dessas questões de classes sociais, né? De quando a gente bota essa luta de classes em jogo, talvez ela não se comunique bem, porque as pessoas não se identificam dessa maneira, ou rico ou pobre. E daí eu vejo, Laura, porque a Laura fez essa defesa das pesquisas, né? Eu acho que faz algum sentido as pessoas, quando você questiona, você é a favor de rico contra pobre, não concordar, porque é isso, ela não se enxerga enquanto nenhum dos dois, ela está ali no meio de termo. Só que quando você pergunta sobre, você quer que taxe ricos para você, daí sim, pobre, lucrar de alguma maneira, daí ela concorda, porque ela vê algum benefício nisso tudo. Talvez é um bom ponto. Ela é Entendeu? o tal que se acha classe média. Porque isso, quando você fala rico contra pobre, você não coloca o classe média aí, e grande parte da população brasileira se entende como classe média. E aí ele ainda olha... que mais rico ou mais pobre. Isso, aí ele olha e fala, não, o rico tem que pagar mais imposto. É quando você daí fala... eu vejo lá em cima. Quando é o rico pagar mais, eu vejo lá em cima. Agora, quando sou eu contra ele, eu não me vejo como pobre. Não, é que, na verdade, a pergunta é Ou seja, a pesquisa foi uma porcaria, né? Não, Cá não, entre não. nós, botar Bolsonaro lá no começo concorrendo, já joga toda a pesquisa no lixo, porque esse cara tá inviável politicamente por 2 decisões e vai em cana. O resto começa a esboroar tudo. Pronto, falei. Eu já sabia. Posso fazer um comentário? Fale, acho que a Isabela. pesquisa... Não, a pesquisa tem uma coisa que é a seguinte, eu também faço pesquisa, enfim, eu acho que a pesquisa não é que a pesquisa tenha uma falha. É que, em geral, pesquisa, a gente precisa ler, não dá para pegar uma pergunta só isolada e tirar daí grandes, digamos, interpretações. As pesquisas sempre são o conjunto, então a gente vai analisar o conjunto até por essas questões. Às vezes as pessoas respondem uma coisa, digamos, que vai numa direção e depois respondem uma coisa oposta na mesma pesquisa. E as pesquisas precisam ser olhadas em conjunto e precisam ser olhadas ao longo do tempo. Então, o que acontece? Eu acho o seguinte, quando no Brasil você pergunta, por exemplo, ricos contra pobres, parece que, na verdade, você está falando de uma guerra, você está falando sobre, enfim, desapropriar, uma coisa muito assim, sabe, dos anos 80, aquele fantasma. Infelizmente não é, né? Infelizmente. E não é, a gente tá falando de meu outras coração coisas. E mesmo- comuna. Fala, Duda. E mesmo quando a gente fala, por exemplo, de taxação de grandes fortunas, eu acho que ainda tem uma falta de entendimento que a pessoa acha que, por exemplo, que alguém que ganha 10 mil reais, 15 mil reais vai ser taxado porque isso é grande fortuna. E não é, a gente está falando de uma parcela muito pequena da população, a gente está falando de, assim, às vezes dezenas de pessoas, é disso que a gente está falando. Então, acho que tem uma questão que é a seguinte, a população vai aprendendo também com a comunicação, vai aprendendo com esse processo, e vale lembrar que fazia muito tempo que o governo Lula, desde os anos 2000, não tinha uma comunicação parecida com essa. Tem muita coisa que agora está acontecendo que lembra, de fato, o primeiro mandato do Lula. Então, acho que vai um tempo até as coisas se ajustarem e irem se acertando. Mas eu não acho que dá para tomar que ricos contra pobres e a população ser contra, que isso significa que a campanha, que toda a mobilização não esteja funcionando. Precisa tomar no todo, né? Sabe qual pergunta que faltou, que eu queria ver? Você se considera rico ou pobre? Aí a gente... É a pergunta do meio. É isso, como você se considera, né? Não dá ideia, não dá ideia, pelo amor de Deus. Rodada. Posso fazer uma pergunta para Claro, por favor, Edu. Para Isabela. Levando isso em conta, Isabela, a gente sabe, por exemplo, economista fala taxa de juros. Aperta o botão hoje, demora 6 meses para fazer efeito. A gente tem ouvido muito esse negócio de a pesquisa pegou já o momento em que se estava tratando de tal tema, ou não pegou, tal. Isso faz sentido realmente? Ou como você até começou a trazer, a coisa se espalha também pelo tempo no sentido, entre aspas, de educar as pessoas, ou educar o ouvido para esse tipo de coisa? Acho que faz todo sentido. Eu vou dar um exemplo de pesquisa que quando a gente vai olhar, e qualquer pessoa que está acompanhando a gente pode olhar esses dados, que é, por exemplo, durante o período das manifestações de 2013, tem hora que a gente vai olhar a aprovação da Dilma e é inacreditável como que você tem um patamar em questão de dias, assim, horas praticamente, em 48 horas, você tem uma queda brusca. Então, ou seja, de fato, as pesquisas elas sempre vão captar uma temperatura do momento. Por isso que as pesquisas é muito ruim você olhar uma pesquisa separada, você tem que olhar as pesquisas no todo para ir entendendo. E tem coisas, existe um conceito que a gente chama de janela de Overton, que é basicamente o seguinte, ao longo do tempo tem determinados assuntos que são tabus, por exemplo, taxar ricos ou taxar grandes fortunas.
Até uns anos atrás isso era um tabu, só que isso já é debate nos Estados Unidos, já é debate na Europa, tem super rico encampando essa ideia. É um debate que tem relacionado às questões ambientais. Então, ou seja, com o tempo, mesmo na imprensa, digamos, mais hegemônica, você passa a ter essa agenda entrando, claro, de maneiras muito específicas, vai entrando aos poucos, mas ela vai sendo habitual. Então, ou seja, quando você tem uma primeira vez que um assunto entra no debate, ele causa estranheza, porque ninguém sabe exatamente do que a gente está falando. A gente vai fazer o quê? Vai, enfim, prender os bilionários? Passa uma série de fantasias na cabeça das pessoas. E com o tempo isso vai se tornando cada vez mais comum. Então, eu acho que tem isso, tem que ter um pouco de paciência, porque a percepção da população pode mudar ao longo de horas a respeito de um tema, mas também ela vai, de uma certa maneira, ficando mais resiliente a certos temas que são novos, digamos assim. Então, eu acho que esse é um caso. E aí, só por uma última coisa para completar. A gente conversa muito pouco sobre o legado da pandemia, porque quando a gente falava em renda mínima, renda básica, etc., a gente... estou com um barulho aqui, desculpa. Isso acabava entrando como sendo uma coisa absurda, você imaginar que uma parte da população, mesmo quando foi lançado o Bolsa Família, né, poderia ter uma renda básica. Na pandemia, isso foi ficando, digamos, esse assunto foi se tornando cada vez mais normalizado. Então é disso que se trata. Cada vez que a gente vai tendo diferentes eventos sociais, políticos, a população também vai entendendo que o mundo está mudando e que você tem que ter outras formas, outras regras de gerir a democracia. Perfeito. Posso só falar uma coisa? Claro. Eu acho essa questão da percepção da riqueza, eu acho que também muda muito, não é? Eu acho que não é tanto porque nos Estados Unidos é moda, ou aqui ou ali é moda. Não, é porque nunca na história da humanidade houve uma concentração de renda como a que nós temos hoje. Sim. Então, eu acho que por que os pobres começam a ter noção da sua pobreza? Não é porque eles veem que os super ricos estão tão salientes e são tão poucos que isso começa a incomodar, entendeu? E quer dizer, enquanto eu estou aqui, esse cara... Então, e eu acho que isso não tem a ver com comunicação, mas tem a ver com o fato de a concentração de renda ter se ampliado no mundo inteiro, na escala global, menos na China e tal. Até na China, né? Claro, houve também concentração de renda, mas enfim, está tudo muito na mão do Estado ainda. Então, eu acho que isso atualizou para a gente essa noção de ricos e pobres. E dois, o sonho da classe média caiu por terra. Caiu por terra nos Estados Unidos. O sonho da classe média perdeu a casa nos Estados Unidos durante a crise de 2008. Então, que é o lugar mais sagrado da ideia de família, da ideia a casa. Os caras perderam a casa, foram morar em trailer. E isso foi uma tragédia americana, muito pouco explorada, aliás. Mas isso aí fez os caras falarem, bom, e agora? Os caras estão ficando cada vez mais ricos. Sim. E nós aqui... Então, eu acho que nós estamos vivendo, eu acho que mais do que nunca essa agenda, talvez mais do que nunca mesmo, ou talvez desde a Revolução Francesa, essa ideia do descolamento completo do mundo da nobreza, da ostentação e tal, e do mundo da várzea, da periferia, da classe média ameaçada de cair lá, isso está dado hoje como, eu acho que talvez desde a Revolução Francesa não tenha sido dado em escala global. Os caras mandam a gente comer brioche porque não tem pão, assim, mas na cara e muitas vezes, né? Tem algo que a Laura chamou atenção essa semana, nos últimos dias, que se encaixa nisso tudo. E nessa percepção que a própria Isabela traz pra gente, que a pessoa que ganha 15 mil hoje, ela se acha rica e faz parte de um processo de conscientização da população, dizer, não, você não é o rico é essa pessoa, mas que agora está apartada da nossa sociedade. Né? São essas pessoas que a gente passa a saber que existem e que fazem gastanças, enfim, inacreditáveis a partir do que as redes sociais nos trazem. Porque são pessoas que elas não estão mais circulando na nossa sociedade. Essa pessoa que entra no helicóptero e vai de um prédio ao outro, que mora numa mansão afastada de tudo. Então, assim, a gente precisa conscientizar. Eu acho que as redes sociais fazem muito bem isso nesse sentido, de que existem super bilionários hoje no país. Então, que não são essas pessoas que têm a Amarok, por exemplo, que de repente tem vão uma taxar meu Renegade. É isso, pelo amor de Deus. Então, eu acho que falta essa conscientização. A gente teve agora o episódio recente aqui, até que passou do limite, né? Foi pro grosseiro, foi pro demasiado agressivo, da tal da filha do Roberto Justus lá com a bolsa dela de 14 mil.
obviamente que alguém dizer que quer enforcá-la, que foi o que aconteceu, é um absurdo. Sim. Né? Porque, inclusive, para além de tudo, a pessoa lê isso. Né? Sim. Agora, a cara de espanto do Roberto Justus e da mulher dele falando: meu Deus, todo mundo está com inveja de mim. Estamos sim. A gente quer ter a mesma tranquilidade que você tem. Só que nós trabalhamos. Mas o senhor, isso, nessa era de... É o aprendiz. Sim, o senhor é o Trump brasileiro. De influencers, havia um momento em que a gente cobiçava, né? Em que a população cobiçava. Hoje eu já vejo uma revolta quando os influencers se expõem dessa forma. Então é isso que está mudando, essa chavinha que está mudando. Agora, deixa eu aproveitar a presença da Isabela aqui. Eu queria te ouvir em relação ao cenário eleitoral, Isabela, porque a gente tem hoje a Quest mostrando que Lula está à frente de todos os candidatos, da família Bolsonaro, ali, Michele, Jair e Eduardo e mesmo Tarcísio de Freitas. O que mostra que esse cenário político do tarifaço de Trump em proteção à família Bolsonaro não está pegando bem para a família, que já vê isso aí indicado nessa pesquisa eleitoral. Eu queria uma avaliação sua em relação a essa movimentação que a gente vê acontecendo nesse momento. Digamos, esses desdobramentos, principalmente do tarifaço do Trump, de uma certa forma, não foi benéfico para a família Bolsonaro como um todo e não foi benéfico para o Tarcísio. Acho que a gente também precisa falar do Tarcísio. Por quê? No final das contas, acho que a família Bolsonaro não se beneficiou disso, mas eu acho que quem mais saiu perdendo no tarifaço do Trump, primeiro, a população brasileira como um todo, né? E segundo, o Tarcísio de Freitas. Porque o Tarcísio de Freitas fez uma escolha que, a meu ver, ele pode correr o risco, um sério risco, de repetir o efeito João Dória. João Dória mudou seu nome para Bolsodória, né, assumiu o nome, parte do seu nome na campanha do nome do Bolsonaro, o que é inusitado, né? Eu nunca tinha visto uma coisa parecida com essa na política brasileira. E, no final das contas, era visto, né, como um presidenciável, era visto como um possível herdeiro do bolsonarismo, inclusive por setores que acreditavam na existência, eu não acredito, de um bolsonarismo moderado, né, de uma certa possibilidade de um bolsonarismo que estaria mais apto para o mercado e para o diálogo. E, no final das contas, João Dória, a carreira política do João Dória, até onde a gente está acompanhando, acabou. Claro que ele pode, a qualquer momento, voltar, mas, aparentemente, ele conseguiu enterrar a sua trajetória política, e que era uma trajetória política bem sucedida. João Dória teve um papel importante na época da pandemia, na questão das vacinas, acabou se colocando como antagonista ao Bolsonaro. E foi massacrado pelo bolsonarismo e também pelos outros setores, porque depois que você muda seu nome para Bolsodória, fica muito difícil você tentar, enfim, conseguir o voto de setores de esquerda ou de centro. E o Tarcísio de Freitas está repetindo a mesma fórmula do Dória. Ele não mudou o seu nome, mas o boné do MAGA, usar o boné do MAGA nas 24 horas que antecederam o anúncio do tarifaço, que basicamente a população brasileira está toda contra e entende muito bem os efeitos disso, em perder emprego. Não é só a grande indústria que vai os industriais, o capital. Vai perder emprego, a gente vai ter containers de alimentos se deteriorando nos portos, quando tem pessoas passando fome no Brasil. Enfim, a gente está vendo tudo isso e a população também. E aí o que acontece? O Tarcísio de Freitas usar o boné do MAGA no dia anterior não ajudou. E ele continuou com essa proposta e essa posição. Ele não mudou a posição. Então, ou seja, para o Tarcísio de Freitas, eu acho que é muito complicado, porque o Tarcísio, o que ele representa? Ele representa o Estado, ele governa o Estado, que é o Estado mais afetado pelo tarifaço do Trump. O Estado de São Paulo representa 30% das exportações para os Estados Unidos. Ou seja, 1/3 do impacto todo no país está vindo para São Paulo. E o Tarcísio tomou uma decisão basicamente que foi abandonar o seu Estado, abandonar o seu país e ficar apoiando um projeto que é uma coisa que, na verdade, nem o próprio Bolsonaro tem alinhamento com o Trump. É uma coisa completamente absurda. E essa tentativa de dizer que depois pedir para o Bolsonaro apoiar a ideia de que o Bolsonaro pudesse ter o passaporte de volta e ir para os Estados Unidos para negociar com o Trump, enfim, o que dizer, né? É difícil, é tão patético, essa situação ela é tão patética e ela é muito de achar que a população brasileira
não está vendo as coisas óbvias que estão acontecendo, né? Esse para mim, esse pedido, né, esse apoio, a ideia de que Bolsonaro fosse para os Estados Unidos para dialogar com o Trump, detalhe, Bolsonaro, historicamente, aí já encerro, chegou a dizer, vocês lembram, há um tempo atrás, Bolsonaro disse literalmente, I love you, eu te amo, para o Trump. Recentemente disse que é apaixonado pelo Trump. E o que o Trump falou? Eu não o conheço direito. Ele não é meu amigo. Eu mais ou menos, que perguntou para os jornalistas, vocês lembram? Ele já saiu o processo dele, ele já foi sentenciado, ele não sabe nem como é que está o pé que está andando o processo do Bolsonaro. Então, ou seja, de um lado tem o Bolsonaro que diz eu te amo, e do outro eu não conheço, eu não sei muito bem quem é. É um cara legal, mas eu não conheço. Então é disso que a gente está falando, o Tarcísio se enfiou nesse buraco, e eu acho que ele está conseguindo enterrar a possibilidade da sua candidatura viável para 2026. Isabela, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes aqui para papear, viu? Uma boa tarde para você, até uma próxima. Nós estamos com muita tranquilidade. O meu vice-presidente e o ministro das Relações Exteriores estão negociando há mais de 2 meses. Desde aquela primeira taxação de 10%, nós temos uma equipe de negociação. Alckmin e Mauro Vieira. Dia 16 de maio, a gente mandou uma carta para a equipe dos Estados Unidos, uma carta com as coisas que nós achávamos que poderia ser feito acordo. Não recebemos nenhuma resposta. A resposta que nós recebemos foi a matéria publicada no jornal, no e-mail dele, no zap dele, no portal dele, porque ele não se dignou sequer a mandar uma carta como a gente manda para o presidente da República. E nos intimando. A carta não fala em negociação. A carta é o seguinte, ou dá ou desce. É essa a lógica da carta. Ou libera o Bolsonaro, porque o filho dele está aqui me enchendo o saco. Liberta meu pai, liberta meu pai, liberta meu pai. Sabe? Ele, na verdade, ele agora tem que ser tratado por nós como os traidores do século XX e do século XXI da história desse país. Ele que não venha mais falar da bandeira verde e amarela, ele que tem a vergonha, se esconda da sua covardia e deixa esse país viver em paz. Vou trazer... Claro. Não, perdão, vai. Eu vou trazer mais uma entrevista agora para a gente. Vamos falar com James Green, que é professor emérito de História do Brasil da Brown University, presidente do Washington Brasil Office. Seja super bem-vindo. É um prazer te receber por aqui, professor. Sabe que eu queria começar a conversa com você trazendo algo que a Laura comentou mais cedo sobre Trump ter achado alguém à altura nesse embate com o Lula nesse momento. E sabe, Laura, que inclusive eu fico pensando, havia de certa forma um vácuo de liderança no mundo, né? A gente pode citar a China, mas a China tem um olhar mais diplomático no sentido de não enfrentar o que Lula vem fazendo nesse momento, né? Eu queria te ouvir, professor, sobre essa situação de embate entre o governo Trump e Lula nesse momento, bastante importante das nossas histórias. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Sabemos que Trump sempre recua quando ele enfrenta uma pessoa dura. Então, nesse sentido, na medida que Lula, ao meu ver, não perde apoio popular na sua enfrentamento com Trump, Trump vai recuar. Vai recuar sobre as tarifas também, que isso é um absurdo, não tem nenhuma justificativa para as tarifas que está querendo impor no Brasil. E Bolsonaro sim tem apoio dentro da extrema-direita americana, mas você tem que tomar em conta que há uma crise dentro do Partido Republicano nesse momento, com setores mais radicais, preocupados com outras questões sobre o Epstein e essa questão do revelamento da informação sobre a morte dessa pessoa, essa pedófilo. Então, eu acho que Trump está muito enfraquecido com essa questão. Eu acho que ele está defendendo a Bolsonaro porque ele sempre defende as pessoas que estão na mesma situação dele, porque ele se sente na pele essa situação de ser acusado de
de violar a Constituição, de fazer golpe, etc. e tal. Então, eu acho que o Brasil está numa boa situação nesse momento. E eu acho que Trump vai adiar de novo a questão das tarifas no 1º de agosto. Essa é a minha opinião. Posso fazer Vamos uma lá, pergunta? Lauredo, claro. Tudo bem, James? É uma honra estar com você. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou sobre as dificuldades do Trump. Ontem foi revelado aquele problema daquela doença venosa dele e tal. Além disso, a gente vê o Partido Republicano, os caras mais violentos do Partido Republicano já começando a disputar o espólio do Trump, né? O Mark Rubio com o J.D. Vance em atrito e tal. Eu queria te perguntar, como você vê a evolução disso? Quer dizer, um Trump cada vez mais enfraquecido junto à opinião pública americana, os negócios americanos sendo contrariados, os rachas dentro da própria cúpula do trumpismo e do Partido Republicano, e ainda mais essa doença. Quer dizer, estamos falando de um império que está doente mesmo, na sua própria disposição de impor as coisas, ou como é que você está vendo? Eu não acho que o império está em crise. Eu acho que o presidente que dirige o governo está em crise. Eu acho que é uma grande diferença. A gente tem que entender isso. Há uma certa euforia sobre essa questão no Brasil, que eu acho que é um pouco fora da realidade nacional. Porém, ele está na defensiva pela primeira vez e a grande fraqueza dele é a inflação. E se ele implementa as tarifas no 1º de agosto com todos os países, a inflação vai aumentar muito e ele vai perder as eleições do 26, que são importantíssimas, porque há uma possibilidade dos democratas tomar a Câmara, e se tomar a Câmara de Deputados, eles vão começar milhares de investigações sobre o governo dele, ele vai ficar muito na defensiva. Não vai conseguir tentar ser reeleito em 2028, então ele vai ficar muito na defensiva nos últimos 2 anos do mandato dele. Questão é a economia. Professor James, mas de ontem para hoje, a gente estava falando isso mais cedo. Ontem apareceu esta reportagem do Wall Street Journal trazendo a descrição de um... Sim. Agora eu estou lendo aqui a turma chamando de cartão de aniversário, né? Faz parte de um álbum, foi dado de presente para o Epstein, lá, o pedófilo, quando ele fez 50 anos. E a carta do Trump para ele, de parabéns, 50 anos, seria, isso é o Wall Street Journal que está dizendo, o desenho do corpo de uma mulher, com seios proeminentes, uma conversa imaginária entre os dois, no que seria o dorso, né, a barriga dessa mulher, e a assinatura de Trump seriam os pelos pubianos desse desenho. Sim. Isso, eu estou acompanhando aqui o noticiário de ontem à noite e de hoje de manhã, só se fala deste assunto na televisão, nos canais a cabo. O senhor acha que isso, de fato, é uma crise diferente dentro do governo Trump de outras que ele teve que enfrentar, e sempre que ele tem que enfrentar, ele tá com uma bomba de fumaça, inventa uma outra coisa para desviar a atenção? Há uma crise, mas não é sobre essa questão da maneira que o Trump trata as mulheres. Porque não se sabe muito bem, em 2016, quando ele fez um comentário que foi revelado que ele assediava as mulheres e não era problema, isso abalou o Partido Republicano durante 2 dias e depois todo mundo voltou para apoiá-lo. Não é essa questão. A questão entre a base dele é que eles se sentiram que o Trump mentiu durante 10 anos sobre toda uma conspiração que foi revelado se Epstein. E muitas pessoas da base se sentem enganadas com essa conspiração que foi inventado e circulando muito e estão questionando isso. A resposta do Trump é: vamos revelar alguma informação sobre o processo, eles vão decidir o que eles vão revelar. Há especulações que tem mais informação sobre o envolvimento direto de Trump nessas ações, esses assédios às mulheres menores, os meninos menores.
Mas eu acho que não é isso. A questão é muito mais um setor louco e exagerado do Partido Republicano, da base, que está decepcionando, sentindo que o próprio Trump possa ser parte do famoso Deep State. Então, isso é crise. Agora, a questão dessa material do Wall Street Journal, eu acho que não é em si vai provocar uma reação, é muito mais o fato que as pessoas pensam que Trump, nesse momento, talvez tenha escondido alguma coisa nessa documentação que todo mundo está, durante 10 anos, reivindicando revelar. Professor, queria te questionar, você começou a falar um pouquinho sobre essa questão da economia nos Estados Unidos e como isso pode pegar para Donald Trump. Eu queria te ouvir sobre isso. É fundamental essa questão. Se ele consegue, por exemplo, deportar 1 milhão de indocumentados este ano, que seria 3 mil pessoas por dia, isso vai dar um caos na economia americana. Como vocês sabem muito bem, por exemplo, os brasileiros que moram em Martha's Vineyard, que estão os jardineiros, as pessoas trabalhando nos hotéis de Boston, as pessoas que estão trabalhando nos restaurantes de todo o país, pessoas trabalhando nas fazendas. Esses indocumentados, trabalhadores brasileiros, centro-americanos, mexicanos, se foram deportados da maneira que estão sendo deportados, a economia vai entrar numa crise total, porque são fundamentais para a economia. Então, nesse sentido, a inflação que vai ser provocada pelo fato que, por exemplo, vai ser muito mais caro trabalhar no campo para produzir as frutas, as vegetais, que são importantes para as famílias, os supermercados, para a economia, isso vai aumentar muito a inflação nos próximos meses. E se isso acontecer, o Trump perde as eleições, perde o controle da Câmara em 26, porque não vão ter 2/3 no Senado. Mas vai criar outra atmosfera defensiva de Trump. Tem que esperar, porque falta 1 ano e meio para as eleições. Mas eu acho que a economia vai ser muito determinante nesse processo. Posso fazer uma Pode. pergunta? A gente teve o Steve Bannon como um personagem principal do primeiro mandato do Trump. Depois a gente teve um distanciamento e agora parece que há uma reaproximação entre os dois. Eu queria te perguntar, porque a gente ouve tanta notícia ruim sobre os Estados Unidos, não dizendo respeito ao Brasil, mas sobre a situação interna ali, né? É isso, é a inflação, é a deportação, e isso com esses efeitos aí, cascata na produção americana, enfim, crise do Partido Republicano, brigas, rachas e tal, não sei o quê, não. A impressão que dá pra gente, olhando aqui do Brasil, é que o Trump está enfrentando uma tempestade perfeita, para a qual ele, inclusive, está ajudando para a qual ele está ajudando a crescer, virar tempestade mesmo, mais tempestade. Pergunta que eu queria te fazer, qual é a estratégia deles? Quer dizer, o Steve Bannon sempre falava o seguinte, quando você não puder explicar, lança outra bomba, e lança outra, e lança outra, e lança seguidas, porque você desnorteia o teu adversário. Qual é a estratégia deles diante de tantos questionamentos e de tantas crises, né? Quer dizer, aparentemente sem saída, aparentemente só piorarão. Então, o grande problema de Trump no segundo mandato, o primeiro mandato, ele não esperava ganhar as eleições, então setores do Partido Republicano, vamos dizer, mais moderado, mais sensato, estava envolvido no governo e controlava as loucuras deles. Ele resolveu, nesse mandato, de não ter ninguém que não apoia 100% das ideias deles. E ele acha que é um gênio em negócios, que é mentira. Então, ele não fica ouvindo as pessoas dizendo, cara, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Essa vaidade dele, esse rubris dele, é fundamental para entender o que está acontecendo. Então, eles não têm estratégia. Eles não conseguiram desviar o assunto sobre Epstein nas últimas semanas, que vai seguindo sendo um problema muito grande para ele. A sua política imigratória vai ser um desastre e não tem controle, porque tem um fanático, Steve Miller, que acredita que isso é fundamental, essa deportação maciça dos trabalhadores indocumentados. Então, é evidente, ele não tem estratégia internacional, porque ele prometia resolver a guerra de Ucrânia e Rússia num dia, não resolveu.
prometeu fazer isso no Oriente Médio, não conseguiu fazer isso, etc. e tal. Então, ele está sem rumo, eu acho que sem estratégia, e ele vai tentar fazer o que ele sabe fazer, tentar de virar as notícias, fazer outras loucuras. Brasil serviu, em certo sentido, durante os 2 dias, mas veja só, infelizmente, como o público americano não sabe muito sobre o Brasil, as notícias sobre as tarifas eram notícias para 2 dias. Foi mencionado bastante, mas passou por outras questões. Crise com o Canadá, com o México, com as tarifas altas que ele tenta implementar ali. O mais interessante, eu acho que menos reportado no Brasil, é as mobilizações do povo americano contra o governo de Trump. No 14 de junho, tinha mais que 5 a 6 milhões de pessoas mobilizadas em 2.300 atos individuais nos 50 estados. Pessoas mobilizadas por várias questões. Questão da deportação, questão da economia, questão do desmantelamento do estado de bem-estar, as pessoas do governo federal que foram mandadas embora. Então, há uma grande mobilização da base, às vezes organizada pelo Partido Democrata, às vezes organizada por ativistas, às vezes organizada por pessoas que estão revoltadas com a situação. E isso vai ser muito importante, essa dinâmica na oposição ao governo dele. Boa. Professora, a Laura trouxe agora a tempestade perfeita e Trump ainda joga mais vento na tempestade. Anteontem, saiu ontem a notícia de que ele demitiu uma procuradora. Isso para nós aqui no Brasil é difícil de entender, né? Como é que um presidente demite uma procuradora? Aqui isso é impossível de acontecer por causa da separação de poderes e da impossibilidade. Ela é funcionária pública do Estado, não poderia ser mandada embora. Nos Estados Unidos ele fez isso e ela foi uma das responsáveis pela investigação de Jeffrey Epstein e agora há pouco essa que a gente acompanhou aqui do Diddy Combs, também com questão de exploração sexual de mulheres. Isso pode incendiar ainda mais esta base maga, essa que o senhor está falando, não a congressual, mas esse pessoal QAnon, que acha que Deep State, aquela coisa toda, ou, de novo, é mais uma coisa para 2 dias e depois eles vão lembrar que Trump é maravilhoso? Eu acho que podemos dizer que começa uma crise no Partido Republicano, que ontem também no Congresso, 2 republicanos votaram com os democratas contra uma tentativa de eliminar várias medidas dentro da lei orçamentária que foi aprovada semana passada. Então, mas ganharam os republicanos. Então, não há uma dissidência, não há uma racha dentro do partido que pessoas vão apoiando os democratas consistentemente, porque Trump ainda tem esse poder de ameaçar as pessoas nas eleições internas do Partido Republicano com candidatos alternativos, caso as pessoas não são leais a ele. Porém, essa crise exige uma resposta muito de Trump e seus assessores que vai desviando sobre outras questões. Então, eu acho que é uma dinâmica de seguir essa confusão dentro da base dele. Não representa, nesse momento, uma ruptura, porém, os noticiários aqui nos Estados Unidos têm entrevistado muitas pessoas que eram muito leais ao Trump, que estão muito desmoralizados nesse momento com ele, porque achava que ele está mentindo. É o começo de um processo, eu acho, não uma coisa que está consolidada, essa crise dentro do Partido Republicano. E eu volto a dizer uma coisa que eu acho que é real em qualquer país. A economia é fundamental, E ele está pressionando muito o presidente do nosso Banco Central de abaixar as tarifas, taxas de juros nos Estados Unidos. Há uma pressão muito grande. É possível que ele vá tentar mandar essa pessoa embora, acusando dele de corrupção. Isso também vai criar uma crise na Bolsa de Valores aqui, porque as bolsas de valores exigem um banco central independente do executivo. Então, eu acho que nós temos que entender essas questões, essas crises internas de tudo, essa maneira de desviar o assunto com outras questões, é fundamental, é importante, mas o mais importante é prestar muita atenção na economia. Professor James Green, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui hoje, viu?
Uma boa tarde e até uma próxima. Vamos começar o nosso Jornal da Tarde. Antes de dar a nossa notícia aqui, eu queria só tomar uma água. Olha aí, ó. Hoje, pela manhã, a Justiça brasileira executou medidas restritivas contra Jair Messias Bolsonaro. Entre as determinações, além do uso da tornozeleira eletrônica, o ex-presidente não poderá sair de sua residência entre as 7 da noite e as 6 da manhã, nem se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, com outros réus investigados, incluindo seu filho, 03, o Eduardo, ou utilizar as redes sociais.